Olá, meu nome é Wilson Lefa e meu objetivo neste vídeo é mostrar como nos integramos aos artefatos que nos cercam e como isso nos empodera, nos amplia e nos torna maiores do que somos. Partindo de Arquimedes, vamos lá! Nós, seres humanos, somos cercados de objetos por todos os lados. Esses objetos podem ser classificados em duas grandes categorias. De um lado, temos aqueles objetos que atrapalham a nossa vida, tolhem a nossa ação, nos diminuem como seres humanos. É a visão do homem dominado pela máquina. Um exemplo clássico está no filme de Chaplin, Tempos Modernos. Não sois máquinas, homens é que sois, e com o amor da humanidade em vossas almas, não odieis, só odeiam os inumanos. Um outro exemplo nessa mesma linha de raciocínio vem do escritor russo Máximo Gorki, em seu livro A Mãe, onde ele diz o seguinte, falando do trabalho dos operários. O dia consumia-se na fábrica, suas máquinas sugavam de seus músculos toda a energia de que necessitavam. Mais um dia irremediavelmente riscado de suas vidas. O que há de comum nas duas citações de Chaplin e de Gorky é a ideia de que o humano é explorado pela máquina. Esta é uma visão do artefato que nos diminui. É o domínio da máquina sobre o humano. Os robôs vão dominar o mundo. Essa relação entre o humano e a máquina, entre o sujeito e o artefato, pode ter também uma outra versão. Não é a máquina contra o humano, é a máquina com o humano. Ah, professor, o senhor está remando contra a história. Todos dizem que seremos dominados pelas máquinas. Os robôs é que vão mandar no mundo. Te acalma, Frederico. É aí que entra a ciborguização, a transformação do humano em ciborgue. Não se trata de uma separação entre humano e artefato, mas de uma simbiose, de uma fusão entre os dois. Nosso corpo sozinho é muito limitado. Precisamos ir além do alcance dos nossos braços, mãos, pernas e pés. Para isso, precisamos de artefatos que ampliem a extensão do nosso corpo. É a bicicleta como extensão das pernas que amplia a velocidade da nossa corrida. Da bicicleta, vamos para a moto. Da moto, vamos para o avião. E do avião para a nave espacial, estendendo o alcance do nosso corpo para além do planeta. É a foice como a extensão de nossos braços que usamos para ceifar as plantas e acelerar a colheita. Da foice vamos para o trator e do trator para a colheitadeira, descobrindo o fascínio de ampliar várias vezes a ação inicial da mão que se multiplica em inúmeras ações. Para os olhos temos a extensão do telescópio que aproxima, do microscópio que amplia e da lanterna que ilumina, tornando visível tudo o que é invisível, pela distância, pelo tamanho reduzido ou pela escuridão. A bicicleta, a foice, o telescópio são todos artefatos que funcionam como uma extensão dos nossos órgãos, como uma alavanca que amplia a velocidade, a força e a visão de diferentes órgãos do nosso corpo. Essa ideia da alavanca como extensão do corpo vem de Arquimedes, cientista da antiguidade clássica, 200 anos antes de Cristo, que disse o seguinte: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e moverei o mundo. Tudo o que falamos até aqui envolve ações que partem de órgãos do nosso corpo físico, dos pés, das mãos, dos olhos, etc. Esses órgãos exercem determinadas funções: caminhar, agarrar, olhar,
que podem ser ampliadas pelo uso de instrumentos como a bicicleta, a foice ou o telescópio. Além dos artefatos que nos propiciam uma extensão dos órgãos externos do corpo, temos também aqueles que funcionam como uma extensão do cérebro. Ah, professor, o senhor está confundindo cérebro com mente. O cérebro não se expande para além da caixa craniana. O que se expande é a mente. Te acalma, Frederico. Eu vou chegar lá. O que estamos vendo aqui, por exemplo, é o cérebro de Einstein, preservado em uma solução de formol. Dá para ser tocado, medido, pesado, fotografado como qualquer outro órgão do corpo. A mente não. A mente é o resultado da interação entre os neurônios. É uma realidade metafísica, abstrata, que está além dos nossos sentidos. A mente não dá para ser tocada com o dedo, medida com uma trena, pesada numa balança ou registrada em uma fotografia. Não dá para guardar dentro de uma garrafa como o cérebro de Einstein. Mas dá para ser estendida, expandida, como a força do braço na alavanca de Arquimedes. O que a alavanca expande não é exatamente o braço, feito de carne e osso, é a força do braço. No caso da mente, o que a gente expande não é exatamente o cérebro, são as suas funções. A memória, o raciocínio, a imaginação, a emoção, o desejo, etc. Para expandir essas funções que vêm do cérebro, precisamos de alavancas mentais. Essas alavancas podem estar no nosso próprio corpo ou nos artefatos que nos cercam. Um exemplo do próprio corpo é o uso dos dedos para fazer cálculos. O exemplo dos artefatos que nos cercam é a escrita para armazenar dados de nossa memória. Resumindo, criamos extensões que afetam vários domínios do nosso corpo físico e da nossa mente. Do lado físico, por exemplo, ampliamos a ação dos pés com os meios de transporte que aceleram o nosso deslocamento. Ampliamos a ação das mãos com as inúmeras ferramentas que criamos, indo muito além da nossa capacidade física. Mas é no lado da capacidade mental que nos destacamos mais, quando estendemos nossas funções psicológicas superiores sobre os artefatos que nos cercam. Expandimos não só aspectos do domínio cognitivo, como a memória, o raciocínio, a compreensão, etc., mas também aspectos do domínio afetivo, como os sentimentos, as emoções, etc. Quando fazemos isso, nos tornamos ciborgues, ou seja, passamos por um processo de ciborguização. Isso significa que passamos a fazer mais, a saber mais e até a ser mais do que somos capazes. O resultado é o empoderamento da pessoa. Por hoje é isso. Se gostou, dê um like e compartilhe. Se não estiver inscrito, se inscreva. Muito obrigado por sua atenção.